estudante do IFCE de Canindé, Júnior Melo, apresentou um trabalho sobre o futebol amador do município de Canindé. Ele foi selecionado para participar de uma pós-graduação e, portanto, já concluiu os trabalhos. Júnior, nos apresente o objetivo, o porquê que você, ao concluir o curso, falou sobre o futebol amador do município de Canindé. Otacílio, é com grande prazer que eu venho aqui expor alguns dados da pesquisa que eu encabecei recentemente, e esse espaço aqui serve nesse momento para a gente dar publicidade a esse trabalho importantíssimo que o Instituto Federal do Estado do Ceará, principalmente o campus aqui de Canindé, vem desenvolvendo em nossa região. O IFCE de Canindé abriu há mais ou menos uns 2 anos um curso de especialização em gestão e planejamento de políticas públicas e abriu o processo seletivo. Tinha que escrever um pré-projeto, tinha que apresentar todo o seu currículo Lattes na plataforma da internet. E aí nós fizemos isso, tivemos o prazer, a sorte e obviamente o projeto tinha características que foram suficientes para serem analisadas e selecionados. E então nós tivemos essa oportunidade de ser selecionado para integrar essa turma, a primeira turma de especialização do curso de Gestão e Planejamento de Políticas Públicas do IFCE aqui na cidade de Canindé. Então foram quase 2 anos de intensas atividades. Nossas aulas eram de segunda a sexta, com algumas atividades aos sábados, uma turma que era composta por pessoas de Canindé, de Caridade, de Paramoti e outros municípios da nossa região. E ao final nós tínhamos que apresentar um TCC, um trabalho de conclusão de curso, em forma de artigo ou monografia. E por conta de eu escolher um tema bastante interessante, o trabalho acabou se transformando numa monografia. A princípio um artigo científico foi transformado numa monografia. E eu escolhi exatamente isso, pesquisar sobre o futebol amador aqui da cidade de Canindé. Há mais ou menos uns 10 anos eu tenho um contato com esse público, são homens, mulheres, jovens e crianças que desenvolvem atividades principalmente relacionadas ao futebol amador aqui na cidade de Canindé. Então, por que não lançar um olhar científico para esse público, que é estigmatizado, um público que não é bem visto por determinadas camadas da sociedade local. Então, nós montamos uma equipe de pesquisa, eu estive à frente dessa equipe de pesquisa durante mais de 4 meses, fui a campo, colher dados, buscar informações sobre os processos de desenvolvimento do esporte amador aqui na cidade de Canindé, lançar esse olhar mais científico para esse tema. E eu fiquei maravilhado. Eu comecei a conversar com os homens, com as mulheres, com os jovens, com as crianças que fazem parte desse meio e descobri dados importantes. Por exemplo, esse público ele desenvolve as atividades aqui em Canindé de maneira organizada, de maneira padronizada, ao contrário do que se imagina por aí. Muitas vezes a gente está viajando, vê um carro pau de arara ou até mesmo um micro-ônibus passando, cheio de gente, indo para um campo de futebol, você acaba atribuindo características negativas àquele público, ou você passa a ver ali algumas pessoas correndo atrás de uma bola e não imagina toda a ciência que tem por trás disso. Então aqui na cidade de Canindé há um elemento muito forte relacionado ao futebol amador, e é um público que é organizado, que tem um certo padrão. Então a pesquisa ela se deteve para observar questões sociais e questões econômicas. Então esse público de aproximadamente 5.000 pessoas, são quase 40 times só na zona urbana, sem falar na zona rural do município. Nós levantamos os aspectos geográficos de cada campo de futebol existente aqui na cidade, os investimentos públicos, se existem ou se não existem, como essas equipes são organizadas, através de associações ou ligas, se são formalizadas ou não. Então tudo isso consta nessa pesquisa e nós descobrimos dados extraordinários que serão entregues aos governos municipal, estadual, à Câmara de Vereadores, para que se tenha um olhar diferenciado para esse público. Esse público merece urgentemente uma política pública de governo, não só de gestão, uma política pública que tenha continuidade independente de quem esteja à frente da Prefeitura Municipal.
há urgentemente a necessidade de se ter alguma estrutura administrativa funcionando para atender esse público. Porque, repito, não é um público qualquer, são pais, mães de família, um público grande, aproximadamente 5.000 pessoas, que desenvolvem uma atividade padronizada aqui na cidade e que gera renda para o município. Apenas nas equipes que foram pesquisadas, um recorte muito menor, muito pequeno em relação ao realmente existente, quase R$30 mil movimentados por mês por essas equipes numa economia informal, numa economia paralela. Pagam o pau de arara, compram o uniforme, a chuteira, a bola, depois que suja esse material no fim de semana, manda lavar, tem que comprar o sabão, tem que dar assistência ao jogador. Então tudo isso gera uma economia paralela e esse dinheiro sai do bolso do pai e da mãe de família. Então esse povo, de fato, merece uma atenção maior, eles têm um grande potencial social. Eu trouxe muitos relatos dentro da pesquisa de pais e mães de família que adoeceram e foram acudidos, digamos assim, né? Receberam toda uma solidariedade por parte das equipes de futebol, que fizeram bingo, promoções beneficentes, ajudaram com cestas básicas, ajudaram com dinheiro. Então, o futebol amador tem um caráter de solidariedade muito forte. Futebol amador tem uma relação forte com as questões sociais e também com as questões econômicas. Então está na hora de olhar para esse público, pensar numa política mais estruturada que os beneficie e assim tenhamos aqui em Canindé ações não só na área do esporte, não só na área do lazer, mas também incluir esse público nas questões sociais e econômicas do município. Web CNE TV, na internet com você.